Deixa eu compartilhar uma coisa com você. No outro vídeo, no vídeo passado, eu falei sobre birra, quando a gente faz birra, né, que é sinal da nossa criança interior. Assiste lá e comenta o que você achou, como é a sua experiência com isso. E eu quero compartilhar com você a minha experiência de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho na psicoterapia e no coach, mas principalmente na psicoterapia, a experiência de trabalhar a criança interior. E eu quero dizer os efeitos de quando a gente olha para a nossa criança interior. Eu percebo que a gente cresce sem saber o que acontece com a gente chega na fase adulta, ou adulto jovem, ou quando somos mais velhos, e a gente acaba achando que aquela criança que a gente foi desapareceu, a gente acaba achando que aquele adolescente, aquela adolescente que a gente foi desapareceu. Mas eu sinto muito em lhe informar que isso não acontece. Nossa criança continua lá dentro da gente, essa criança que a gente foi, e esse adolescente que a gente foi continua dentro da gente. E aí é tão bonito ser testemunha, né, desse processo de quando as pessoas com que eu trabalho, elas, que são pacientes e clientes, mas é um termo paciente e cliente meio delicado, né, porque o paciente fica muito como se a pessoa fosse passiva e cliente fica meio com uma coisa muito comercial. Mas enfim, você entendeu que são as pessoas com quem eu trabalho, pacientes e clientes na psicoterapia. E aí é tão bonito ser testemunha desse processo, né, de ajudar, facilitar a pessoa a olhar para a criança interna dela e para olhar, ajudar essa pessoa a dar para essa criança o que essa criança não teve. É muito interessante. E o que pode acontecer quando a gente olha para a nossa criança interior? É bem isso, na verdade, que eu quero compartilhar. E eu percebo como as pessoas se sentem felizes, alegres, o quanto elas se sentem mais fortes, mais fortalecidas. Eu tive experiência de olhar para minha criança interior. E não foi nem no processo terapêutico, foi de uma forma tão espontânea, muito antes de eu começar a trabalhar de forma mais... antes de eu trabalhar de uma forma mais intencionada para trabalhar com a criança. Antes eu trabalhava, mas não tinha essa intenção tão focada no trabalho com a criança interior. E depois dessa experiência eu comecei a usar essa minha experiência de contato com a minha criança interior para trabalhar mais focado nesse sentido em alguns momentos da psicoterapia. E falando da minha experiência pessoal, é uma coisa tão bonita e tão forte, e é tão mágico a gente conversar mentalmente com um ser que está dentro da gente, a gente ouvir as respostas e a gente sentir novamente aquela energia, aquele ânimo, aquela alegria ou aquela tristeza que a gente sentiu, mas é um contato que depois desse processo do primeiro contato e da tristeza, mas quando a gente se propõe a ouvir, a olhar para essa criança, e quando a gente ouve, né, qual a necessidade dela, é tão forte e é tão bonito, é tão gostoso sentir toda essa força da criança com essa curiosidade para o mundo, com esse desejo de explorar o mundo, de conhecer as coisas, de ter experiências, também de se explorar e de se descobrir. Assim, é muito mágico e é muito bonito. A gente recupera uma força que a gente achava que já não tinha. É muito bonito isso, assim, eu estou falando da minha experiência. E com relação a pacientes, né, eu percebo o quanto as pessoas se sentem felizes e mais inteiras. As pacientes falam assim, nossa, mas eu estou me sentindo tão mais eu e tão mais inteira. E é como se estivesse faltando um pedaço meu que eu recuperei. Então, o que acontece quando a gente olha para a nossa criança interna? A gente se sente mais forte, a gente se sente mais animada para o mundo, mais curiosa, com mais desejo de experimentar felicidade, de construir felicidade. E a gente experimenta felicidade, porque a gente se sente inteira, a gente se sente com a parte que faltava sendo completada. Então é uma experiência muito gostosa, muito interessante. Não é uma coisa que acontece de vez. Tive contato com a minha criança interior, já trabalhei, tá tudo ok. Não, é um processo. A gente vai fazendo outros encontros e vai fazendo outras aproximações e tendo outras conversas com essa criança para entendendo ela, para entendendo o que ela precisa e para dar a ela aquilo que ela precisa. Então é um trabalho bem bonito, bem gostoso de fazer e necessário.
né? Então, você tem se permitido olhar para sua criança interna, aí está dentro de você? Como é que é a sua experiência com a criança que você foi? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Até mais!